Paz do Senhor, shalom, shalom, shalom. Voltamos, amigos, irmãos, concurso de ética cristã número 2. Esse curso pertence essa matéria pertence ao curso chamado intermediário. Depois do básico, que são 6 matérias, vezes 6, 36, temos o intermediário, que são 18 matérias divididas em 4 blocos. Nós estamos no primeiro bloco. Já estudamos ética cristã 1 lá, e agora hoje aqui ética cristã 2, segunda aula. Pastor Ilmar de Lajinha, Minas Gerais. Fundador e diretor e professor aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Temos vários cursos. Então, na aula passada de ética cristã 2, a primeira aula, mostramos o mapa da matéria, o que nós íamos estudar, e falamos também um pouco, fazemos uma retrospectiva do que nós estudamos na ética cristã 1. E agora, nessa aula de hoje, ética cristã 2, segunda aula, nós iremos começar a falar então dos deveres básicos de um líder. Lembrando que nós estamos estudando comportamento do líder cristão. Hoje vamos começar com os deveres básicos e imprescindíveis. E os primeiros 3 que nós vamos estudar é respeito, sigilo e acompanhamento. 3 coisas que temos que ter ética para nos pautar como líderes de igrejas. Respeito, primeiro deles, esses primeiros 3 deveres, o respeito. Cabe ao líder respeitar as pessoas, independente de quem seja, de quais opiniões tenham, favoráveis ou contrárias, independente de idade, se é novo ou se é velho, se é homem ou se é mulher, se é preto ou se é branco, se é uma pessoa que tem destaque na sociedade ou se é um pequeno humilde, se é do partido do líder ou se não é. Todo ser humano deve ser respeitado. Mesmo quem não se dá o respeito. Olha que interessante. Mesmo que você tenha um membro que não se dá o respeito, você deve manter a sua postura. O líder deve ter sobriedade e atenção. O direito ao respeito é um direito que está lá, vem lá do tempo da Revolução Francesa, né, dos direitos humanos. O primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem é esse: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse aí está lá na Declaração dos Direitos Universais do Homem. Então é importante que o líder saiba respeitar e saiba entender que o respeito é algo estrutural. A pessoa que até a legislação humana considera esse ponto passivo. Quanto mais, até o mundo tem isso aí, um regulamento desse, você imagina um relacionamento pastor-membro, né? Pastor-membro. Então temos que aprender isso. Cabe ao líder então cristão ter esses altos padrões morais. Jesus disse: "Cabal a justiça não é cedeira dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus." Mateus 5:20. E ainda diz Mateus 5:48: "Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial." Então, acerca de respeito, é esse ponto fundamental. Tratar a pessoa com dignidade, pensando que você seria aquela pessoa, uma pessoa de seu ciclo de amizade, seu ciclo íntimo. Segunda coisa fundamental para o dever de líder cristão: sigilo, segredo. Muito conhecido é o sigilo profissional, né? O médico, por exemplo, não pode sair relatando o que aconteceu ali na sua sessão, na consulta, né? Na anamnese. É dever ético que impede a divulgação de assuntos confidenciais ligados à profissão. Eu, por exemplo, sou bacharel em Direito, não sou advogado, sou bacharel em Direito. O advogado não pode sair relatando para terceiros, para quartos, para quintos, o que está tratando com o seu paciente, não, com o seu consulente, né, a pessoa que está responsável por ele, né? Então, é preciso entender isso, que o sigilo é confessional, né? Até isso existe na Igreja Católica, né? Tem um confessionário antigamente, a pessoa ia lá e confessava os pecados para os homens, né? Tendo que confessar pecado para Deus. Mas o dever que está sujeito à autoridade religiosa, ele não pode revelar aquilo ali. E falando de segredo, a palavra segredo aparece 21 vezes no Velho Testamento, em 7 livros. É a palavrinha hebraica sod, quer dizer concílio, conselho, assembleia, intimidade. E o próprio livro de Salmo 25:14 diz isso, né? O segredo do Senhor é para aqueles que os temem, ao qual revelará os seus mistérios. Amós 3:7 diz que o Senhor não fará coisa alguma sem revelar seu segredo aos seus servos. E Daniel 2:47 ele diz que Deus é o revelador dos segredos. E aí o perigo nisso aí é o mexeriqueiro, né? Mexeriqueiro, acho que é mexerica, né? Que é a mexeriquinha fedorenta que existe. Antes de criar a Poncã, nós tínhamos aquela na roça, aquela mexeriquinha.
mexeriquinha que fede muito. Depois misturaram a mexeriquinha que fede com a tangerina e criaram a poncã, que é essa que não tem tanto fedor, né? Mas mexeriqueiro tem a ver com isso aí, porque o mexeriqueiro ele fica levando e trazendo. Inclusive o verbo usado para mexeriqueiro, a palavra, o substantivo, é o mesmo do verbo ralar, que quer ir, andar, trazer. Ele leva e traz, ele vai e vem, né? Então, Provérbios 11, 13 diz que o mexeriqueiro descobre o segredo. Em Provérbios 20, 19, que ele revela o segredo. Então, o líder tem que ter ética. O que ele ouvir, ele tem que aprender a guardar e reter, né? Muitas informações do ministério são confidenciais, íntimas, particulares, que não devem ser divulgadas. E outra coisa perigosa, não deve ir para frente do público falando, né? Algum diz que, ouvi falar, eu estou sabendo, é muito perigoso isso aí, que é para ele processar e poder ajudar o seu aconselhado, a relação conselheiro-conselhado. Toda informação de vida de confissão, orientação para decisão, pedido de oração, súplica por consolo, ensino, demonstração, não deve ser divulgada ou mencionada fora desse ciclo de conselheiro aconselhado. O gabinete, né? Por isso que tem o gabinete pastoral, né? A pessoa não fica falando isso na porta do púlpito, na sala da igreja, dentro do canto da igreja, no cantinho, cochichando. Tem um gabinete, cada líder deve ter seu gabinete, no dia que ele marca para atender a sua grei, atender a sua igreja. Cada líder, cada pastora deve ter esse compromisso. E a terceira coisa desse dever inicial aqui na ética para o líder é o acompanhamento. É preciso acompanhar aquelas coisas que estão se fazendo. Não é só fazer a ministração e encerrar o caso. Se você ministrou sobre caridade, sobre amor, é preciso acompanhar os membros, né? Fazer um acompanhamento da pessoa. Muitas pessoas pedem ajuda e acham que é só um momento. Você deu uma ajuda ali na cesta básica da pessoa, acabou. Mas é preciso acompanhar. Será que tem de novo? Será que acabou? Será que deu certo? Não deu? É aquele alô, como é que vai? Tudo bem? Você não apareceu? O que aconteceu? Então, muitas vezes ultrapassa apenas um único atendimento. Tem tipo de acompanhamento, tem tipo de atendimento que é contínuo, né? Até acabar. O médico, quando pega alguma doença, ele vai até o final. Se melhorou, se o remédio melhorou, se não melhorou, muda o remédio, altera. Então, o líder tem a obrigação ministerial de acompanhar seu liderado, procurar saber. Inclusive, lá no Jeremias tem isso, né, no Ezequiel. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Isso é primordial, é sine qua non, sem a qual não tem como. Como é que você vai liderar alguma coisa se você não conhece os liderados? Se você não acompanha o liderado? Você não sabe se o liderado está passando mal, se não está, por que ele veio da igreja, por que ele não veio, né? Isso é muito costumeiro. Eu conheci alguns líderes na América que tinha isso. Ele anotava todo domingo à noite quem não vinha, e na segunda cedinha entrava em contato. Nós estamos na era da tecnologia, tem o Zap, tem o Facebook, tem Twitter, tem celular, tem tudo. Então, não tem mais essa maneira de ficar com ponto cego na igreja, né? Tem que acompanhar, o relacionamento tem que ser acompanhado. Cada membro, o nome diz, é pastoreio, né? Pastorear é acompanhar. Guia-me mansamente pela verdade. Ainda que eu ande, pastor, está junto, né? Isso é acompanhamento. Então, nós falamos nessa aula número 2 de 3 coisas importantes para o líder, que é exatamente respeito, sigilo e acompanhamento. Um abraço, fica na paz.